A música parou. Os convidados se calaram. E o milionário subiu no palco, apontando para a faxineira ajoelhada no chão. Você tá bem? Ele perguntou, com a voz firme e o salão inteiro esperando a resposta. Ninguém ali sabia, mas aquela pergunta ia mudar o destino dos dois. Essa é a história que você vai ver hoje. Fique até o final, pois essa história traz uma lição que muita gente precisa ouvir. Então prepara a pipoca e comente aqui embaixo de onde estão assistindo. A gente vai te mandar um abraço. A música ecoava pelas paredes de mármore, enquanto luzes douradas dançavam nas taças de cristal. Homens de terno caro brindavam com mulheres de vestidos cintilantes, e o mundo parecia girar apenas para eles. Lá fora, a cidade dormia abafada pelo calor do verão, mas ali dentro, tudo era luxo, espetáculo e aparências. Era como se o tempo tivesse sido comprado, e só os escolhidos tivessem acesso. Mas no canto do salão, onde o chão reluzia impecável, alguém vivia outro tipo de noite. Duda empurrava o carrinho de limpeza como quem empurra a própria vida. Os ombros encolhidos, os olhos fugindo dos olhares, e as mãos firmes em cada movimento. Cada passo sobre o mármore gelado parecia ecoar um silêncio que só ela ouvia. Ela já estava acostumada a ser invisível, o tipo de pessoa que ninguém nota a menos que derrube vinho no tapete. E naquela noite, com o coração apertado e a alma exausta, ela só queria terminar o turno e desaparecer. Um arranjo de flores caiu. Ela correu, limpou, endireitou a peça com cuidado, como se estivesse pedindo desculpas por existir. Na tela do celular escondido no bolso do avental, uma mensagem piscava sem som: o despejo é amanhã. Não tem mais prazo. Os olhos marejaram, mas ela segurou. Não era hora de desmoronar. Era hora de engolir o choro, como fazia há anos. No alto da escada, debruçado sobre o corrimão como se buscasse um respiro, Diego observava o salão. O ar cheirava a perfume francês e promessas vazias. Ali, cercado de tudo o que o dinheiro podia comprar, ele se sentia mais só do que nunca. Era o herdeiro carismático, o anfitrião perfeito, o garoto de ouro da mídia. Mas, por dentro, estava quebrado, e nem sabia por onde haviam começado as rachaduras. O olhar dele vagou pelo salão até encontrar uma cena que ninguém via. A mulher ajoelhada, escondendo as lágrimas com a manga do uniforme, enquanto limpava os cacos da festa dos outros. Algo naquele gesto o prendeu. Não era piedade. Era como se visse um espelho trincado, refletindo o que havia de mais humano em meio à fantasia. Por alguns segundos, ele esqueceu da festa, do seu nome, da sua fortuna. E então, sem avisar, desceu as escadas. A passos lentos, como se estivesse atravessando uma fronteira invisível. Os convidados riam, dançavam, brindavam. Mas ele andava em direção ao silêncio. Em direção à mulher que ninguém via. E naquele primeiro passo, algo já começava a mudar, embora ele ainda não soubesse o que. Duda se levantou depressa, tentando esconder os olhos úmidos com um sorriso ensaiado. Desculpa, senhor, eu já tô terminando aqui. A voz saiu baixa, trêmula, como quem já pediu desculpas por existir vezes demais. Diego, parado à sua frente, não disse nada de imediato. Apenas a olhou como quem vê algo raro, não de raro por ser bonito, mas por ser verdadeiro. E então, com a festa inteira como testemunha, ele fez a pergunta que ninguém esperava. Você tá bem? O salão inteiro congelou. A música parou, os olhares se voltaram como lâminas afiadas. Uma pergunta simples, mas dita por alguém que nunca precisou se importar. E ali estava ele, o dono da festa, o milionário da capa da revista, parado diante da faxineira com olhos de quem quer ouvir a resposta. Duda não soube o que dizer. Aquilo não fazia parte do script da vida dela. Uma senhora riu discretamente e cochichou com outra. É só charme. Ele sempre gostou de causar. Um homem do conselho da empresa levantou as sobrancelhas, como quem assiste a uma peça que virou improviso. Mas Diego não desviava. Pela primeira vez, ele não estava interessado na reação dos outros. Estava interessado na resposta dela, mesmo que ela fosse o silêncio. Eu só preciso terminar meu turno, Duda disse, tentando seguir.
Mas antes de virar, ouviu algo que mexeu mais do que imaginava. Ninguém devia chorar sozinho no meio de uma multidão. A frase ficou no ar, como um sussurro que ninguém sabe de onde veio. Diego não tinha certeza do que aquilo significava, mas saiu da sua boca sem filtro, direto da alma. E ela sentiu. Naquele instante, a festa perdeu o brilho. Não por causa das luzes, mas porque algo mais importante começava a nascer. Um desconforto nos convidados, um burburinho no ar, uma mudança no clima. Aquele gesto tão pequeno tinha quebrado algo muito maior. A lógica de um mundo onde uns servem e outros são servidos sem nunca se olharem nos olhos. E embora ele ainda não soubesse, foi ali que Diego conheceu o tema da sua própria vida. Mas como todo tema, ele ainda precisava ser vivido para ser entendido. Porque a frase que ele disse, ninguém devia chorar sozinho no meio de uma multidão, não era só sobre Duda. Era sobre ele também. E sobre todos que, mesmo cercados de luxo, não conseguiam encontrar um lugar onde pudessem, enfim, ser vistos de verdade. 2 dias depois da festa, o salão estava vazio, mas Duda ainda sentia os olhares da noite ecoando na memória. Sentada na condução a caminho do trabalho, com o uniforme dobrado no colo, ela olhava pela janela como quem tentava fugir por dentro. O bairro de luxo ficava para trás, e com ele, o eco da pergunta de Diego. Ela não contou a ninguém, nem a vizinha que cuida do filho, nem a colega da limpeza, como o patrão da mansão olhou para ela como quem enxerga uma história inteira por trás de um avental. Na rotina de Duda, os dias começavam cedo e terminavam tarde. Depois do turno, corria para pegar o filho na escola comunitária e ainda cozinhava para vender quentinhas no prédio da tia. Ela não reclamava, pelo menos, não em voz alta. Mas o mundo parecia feito para empurrar gente como ela para a margem, como se ser esforçada fosse castigo. Às vezes, na fila do banco ou lavando o banheiro de hotel, ela se perguntava se algum dia conseguiria ser algo além de sobrevivente. Enquanto isso, Diego voltava para sua cobertura de frente pro mar, cercado de silêncio. Os assessores cuidavam da imagem dele como quem cuida de um personagem, e os amigos de festa pareciam ecoar o mesmo discurso. Curte enquanto é tempo, irmão. Mas Diego não conseguia mais fingir que aquilo bastava. Passava horas encarando o teto, revendo o vídeo da festa que já circulava nas redes, o momento em que ele parou tudo por uma mulher que ninguém conhecia. E mesmo sendo criticado por forçar empatia, ele sentia que fez a única coisa certa naquela noite. No mundo de Diego, tudo era sobre manter aparências. Os sócios do pai exigiam postura, a mãe, sempre distante, pedia discrição e a mídia se alimentava de qualquer deslize. Mas aquele gesto que parecia pequeno mexeu com ele de um jeito que não sabia explicar. Pela primeira vez, ele se importou com o olhar de alguém que não fazia parte do seu círculo. E pior, queria entender por que aquela dor dele se parecia tanto com a dela. Outros personagens orbitavam suas vidas. Dona Irene, vizinha de Duda, que dizia sempre o mundo é dos espertos, mas Deus olha pelos humildes. Theo, filho pequeno de Duda, que sonhava em ser astronauta sem saber o preço do arroz. E Roberto, padrasto de Diego, que tentava moldá-lo como herdeiro obediente da construtora da família. Cada um, à sua maneira, reforçava o lugar em que eles estavam presos. Mas tudo isso estava prestes a desmoronar, e nenhum dos dois imaginava o que estava por vir. Na manhã seguinte, Duda chegou para mais um turno na mansão, certa de que seria ignorada como sempre. Mas antes mesmo de colocar as luvas, foi chamada na sala de administração. O coração disparou. Será que descobriram que chorei durante o turno? Vão me mandar embora. Pensamentos vinham como tiros. Mas, ao entrar, encontrou algo ainda mais inesperado. Um convite. O senhor Diego pediu para que você subisse até a biblioteca no fim do expediente. A notícia correu como fogo no pano seco. As outras funcionárias cochichavam pelos cantos, curiosas, desconfiadas. Ele deve querer pedir desculpas, disse uma. Ou então vai tentar te comprar, cuidado. Duda não sabia o que pensar. O peito apertava. Tudo o que queria era passar despercebida, mas agora o centro da atenção era ela. Mesmo assim, no fim do dia, com as mãos suadas e o crachá torto no peito, ela subiu as escadas de madeira pela primeira vez. Do outro lado,
Diego também estava inquieto. Passará o dia ignorando reuniões, cancelando compromissos. Pela primeira vez em anos, não quis saber da bolsa, do conselho, nem das metas da empresa. Queria conversar. Entender quem era aquela mulher com olhos de tempestade e silêncio de quem carrega o mundo. Quando Duda entrou, ele sorriu com um certo nervosismo, como quem estava prestes a cometer uma imprudência deliciosa. Achei que você não viria, disse, servindo 2 cafés. Duda ficou em pé por alguns segundos, sem saber onde colocar as mãos. Ela nunca tinha estado em uma biblioteca como aquela. As paredes cheias de livros, os quadros caros, a luz quente que parecia pertencer a outro planeta. Mas sentou. E, aos poucos, conversaram. Não sobre a festa, nem sobre dinheiro, mas sobre infância, saudade, família. Foi como tirar os sapatos num chão proibido. Uma conversa simples, mas com peso de revolução. Na saída, Diego lhe entregou um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão. Se algum dia você quiser fazer algo só seu, sem uniforme e sem medo, conte comigo. Duda ficou paralisada, com o coração batendo no ritmo do impossível. Pela primeira vez, alguém oferecia algo que não fosse esmola, mas dignidade. E isso a assustou mais do que qualquer rejeição. Porque, se aceitasse, teria que admitir que merecia, e isso, ela ainda não sabia se acreditava. Naquela noite, enquanto voltava para casa de ônibus com o envelope no colo, Duda olhou para o céu e viu uma estrela cadente. Talvez fosse só sorte. Ou talvez o mundo tivesse começado a se mexer de um jeito novo. De um jeito que, se ela ousasse seguir, poderia levá-la a um lugar que nunca sonhou, mas que, no fundo, sempre buscou. Apesar do envelope guardado com cuidado na bolsa, Duda não conseguia tirar a dúvida da cabeça. Por que ele faria isso? Aquilo não fazia sentido. Pessoas como Diego não se misturam com gente como ela, não de verdade. Nos dias que seguiram, evitou a biblioteca, recusou gentilmente novas tentativas de conversa e se concentrou em dobrar panos, esfregar rodapés, organizar bandejas. O que era seguro, o que ela já conhecia. Mas algo nela já não conseguia pertencer ao silêncio de antes. Na manhã de quarta, Dona Irene apareceu com Theo no colo e olhos de preocupação. O despejo estava marcado. Não houve mais acordo. Talvez seja hora de aceitar ajuda, minha filha. Mas Duda explodiu. E viver devendo favores para milionário? Ser assunto de rodinha? A vizinha apenas balançou a cabeça, cansada de ver o orgulho vencer a necessidade. Duda sabia que não era só orgulho, era medo de acreditar que algo bom pudesse durar. Do outro lado, Diego também debatia com seus próprios fantasmas. Seu padrasto exigia explicações. Você vai mesmo manchar o nome da família por causa de uma funcionária? Já a mãe, como sempre, preferiu o silêncio. E os amigos? Enviavam prints de comentários nas redes, novo escândalo do herdeiro perdido. Mas nada disso doía tanto quanto a ausência de Duda. Ele queria encontrá-la de novo, não por caridade, mas porque ela era a única que não fingia perto dele. Numa tarde cinzenta, Diego pegou o carro e foi até o bairro onde ela morava. Viu a rua estreita, os varais pendurados, a feira lotada. Não teve coragem de bater. Só ficou ali, observando de longe, como quem espera ser visto. E foi. Duda o notou da janela. Não desceu. Não naquele dia. Mas algo mudou. Porque ao vê-lo ali, deslocado daquele mundo que não era seu, ela percebeu. Ele também estava perdido. E talvez, juntos, pudessem se encontrar. Naquela noite, deitada ao lado de Theo, ela lembrou da frase que ouvirá dias antes. Ninguém devia chorar sozinho no meio da multidão. Pela primeira vez, entendeu que aquilo não era sobre pena, era sobre presença. Talvez, só talvez, ela pudesse permitir que alguém ficasse. Não para salvá-la, mas para caminhar junto. E isso, para quem viveu a vida inteira tentando ser forte sozinha, era uma coragem nova. No dia seguinte, ela dobrou o uniforme com mais cuidado. Guardou o envelope de Diego na bolsa. E antes de sair para o trabalho, escreveu um bilhete rápido e colocou no caderno do filho. Nunca se esconda por ter nascido grande por dentro.
Ela ainda tinha medo. Mas agora, o medo vinha com uma faísca de possibilidade. E isso já era um passo. Na manhã seguinte, Duda respirou fundo diante da porta da biblioteca. O mesmo lugar onde, dias atrás, ela mal conseguia manter os olhos erguidos, agora parecia menos ameaçador. Com o envelope amassado nas mãos e os pés trêmulos, ela entrou. Diego estava lá, sentado com o livro aberto, mas os olhos fixos na porta, como se esperasse exatamente por aquele instante. Quando a viu, não disse nada. Apenas sorriu com os olhos. E ali, sem promessas nem certezas, começou algo novo. Ela se sentou, dessa vez sem medo. "Você ainda quer saber meu nome?" perguntou, meio rindo, meio séria. Diego assentiu. E ela disse: "Maria Eduarda Ramos. Mas todo mundo me chama de Duda." A troca de nomes parecia boba, mas foi como abrir uma janela depois de muito tempo trancada. Diego contou que seu nome completo era Diego Antunes de Almeida Neto, mas que ninguém o chamava assim. "Quase ninguém me chama só de Diego, sem interesse." E os dois riram, juntos, pela primeira vez. Aquela tarde se estendeu. Falaram sobre o passado, sobre os sonhos que pareciam distantes, sobre o filho dela e sobre a infância dele. Duda contou como vendia empadas com a mãe na praia, e Diego confessou que às vezes trocava reuniões por longos passeios sem destino, só para sentir que podia fugir. Os dois estavam, cada um à sua maneira, exaustos de fingir papéis. E naquele encontro, começavam a descobrir que talvez não precisassem mais. Nos dias seguintes, passaram a se encontrar com mais frequência. No início, discretamente, dentro da mansão, entre um turno e outro. Depois, em cafés escondidos, ruas vazias. Diego mostrava a cidade por outro ângulo, e Duda revelava cantinhos que ele nunca soube que existiam. Era como se ambos estivessem reconfigurando o mapa do mundo, onde podiam existir de verdade. O medo ainda existia, mas agora vinha acompanhado de esperança. A decisão de Duda de se aproximar trouxe consequências. Colegas do trabalho passaram a evitá-la. Sussurros e piadinhas se multiplicavam. A supervisora alertou que envolvimento com o patrão poderia causar demissão. Duda engoliu em seco. Não queria privilégios. Só queria respeito. Mas sabia que, ao aceitar entrar nesse novo capítulo, estava apostando tudo. E não podia mais voltar a ser invisível. Enquanto isso, Diego se via questionando decisões da empresa, recusando convites da elite e cortando laços com gente que só gostava da sua versão moldada. Ele não dizia que era amor, ainda não. Mas estava disposto a enfrentar o que fosse para continuar conhecendo aquela mulher que o fazia se sentir inteiro. E assim, os dois mergulharam de vez no desconhecido, sem rede de segurança, mas com uma conexão que começava a nascer do avesso. Alguns dias depois, num sábado abafado, Diego apareceu de surpresa na porta da casa de Duda. Estava vestido como qualquer outro cara do bairro. Camiseta simples, boné baixo, um violão nas costas. Ela se assustou ao vê-lo ali, no meio dos vizinhos curiosos. "Você tá louco?" sussurrou, puxando-o para dentro antes que alguém ligasse para a imprensa. Ele apenas riu. "Tô. Mas é de vontade de conhecer seu mundo." Aquilo, ela não sabia, era só o começo de um mergulho profundo. Lá dentro, Theo olhou pro visitante com olhos arregalados. "Você é o cara da TV." Diego se abaixou até ficar na altura dele. "Depende. Você gosta do cara da TV?" Theo pensou um pouco. "Se você trouxer pastel de queijo na próxima, sim." E os três riram. Aquele riso, leve, descomplicado, era uma novidade rara para Diego. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que não precisava provar nada, só estar ali, inteiro, presente. Aos poucos, ele começou a fazer parte da rotina. Levava café na marmita de Duda, ajudava Theo com a lição de casa, buscava pão na padaria da esquina. Os vizinhos observavam com desconfiança, mas também com uma ponta de fascínio. Duda, por sua vez, lutava contra a culpa e o medo. Isso não é real. Quando ele cansar, tudo volta ao normal. Mas cada gesto dele, cada conversa sem pressa,
ia desmontando essas defesas que ela carregava como armadura. Numa noite chuvosa, depois que Theo dormiu, os dois ficaram sentados na varanda, cobertos por uma manta fina. Diego contou que nunca tinha tido um lugar assim, onde o silêncio não pesasse. Duda respondeu com um olhar que dizia tudo. Eles se aproximaram. Foi o primeiro beijo, não urgente, não desesperado. Foi calmo, lento, como se o mundo estivesse dando permissão. E naquele toque, havia mais do que desejo. Havia reconhecimento. Mas nem tudo era leve. Diego começou a faltar em reuniões importantes. O padrasto o confrontou. Você quer jogar tudo fora por uma paixãozinha de favela? A frase doeu como tapa. Diego, porém, não recuou. Começou a pensar em largar o cargo que herdara para construir algo seu. Duda também foi chamada na empresa. Queremos evitar conflitos. Seria melhor te transferir. Ela recusou. Não ia fugir da própria vida, não mais. Mesmo com os ventos contrários, eles seguiram. Porque encontraram um no outro algo que nenhum deles sabia que existia: casa. Não a casa de paredes e móveis caros, mas a casa onde a alma repousa. E esse sentimento, novo e assustador, começava a redefinir tudo. Com a desculpa de um sábado sem compromissos, Diego levou Duda e Theo para conhecer o lugar onde passava os verões na infância. Uma casa simples e esquecida no litoral, longe dos holofotes. No carro, música alta, janelas abertas e gargalhadas que pareciam preencher espaços antigos. Theo ria de tudo. Duda, no banco da frente, deixava o vento bagunçar o cabelo sem reclamar. Era como se o tempo tivesse tirado férias junto com eles. Na praia vazia, correram descalços na areia. Theo enterrou os pés e disse que era um astronauta pousando em Marte. Diego construiu um castelo torto e disse que aquilo era um palácio para 3. E Duda, rindo, tirou uma foto dos dois com o celular velho, dizendo que era para lembrar que a alegria também pode ser simples. Naquela tarde, ninguém era rico, nem pobre. Ninguém devia nada ao mundo. Eram só 3 pessoas sob o mesmo céu azul, aprendendo a respirar. À noite, cozinharam juntos. Duda ensinou Diego a fazer arroz sem frescura, e ele queimou 2 dedos tentando virar a carne. Riram disso por horas. Depois, sentaram na varanda e ouviram o som das ondas. Diego tocou violão, mal, mas com intenção. E Duda, encostada no ombro dele, murmurou: faz tempo que eu não me sinto viva assim. Ele apertou sua mão. Também faz tempo que eu não me sinto, eu. Nos dias seguintes, criaram pequenas tradições. Bilhetes escondidos no avental, brincadeiras com Theo antes de dormir, almoços em barracas de rua. Era como viver num filme alternativo da própria vida. Diego começou a anotar ideias para um projeto social. Duda sugeriu abrir um pequeno negócio de limpeza com mulheres do bairro. Os dois, sem perceber, estavam desenhando um depois, mesmo sem saber quanto tempo aquele agora iria durar. Mas essa alegria leve também trazia pequenas rachaduras. Duda, às vezes, se calava ao falar sobre o passado. Diego hesitava em dizer aos sócios que estava saindo. Cada um tinha fantasmas rondando, mas fingiam que eles estavam longe. Ainda assim, a magia daqueles momentos era real. Era o tipo de felicidade que não fazia barulho, mas que mudava tudo por dentro, devagarinho. E foi num domingo qualquer, vendo Theo dormir entre eles no sofá, que Diego murmurou: é isso que eu quero. Duda olhou para ele com ternura, mas não respondeu. Porque, no fundo, ela também queria. Mas sabia, como toda mulher que viveu o suficiente para desconfiar da sorte, que momentos assim são frágeis. E, no fundo, ambos sabiam, a calmaria é sempre o prelúdio da tempestade. Numa tarde quente, Diego levou Duda e Theo para conhecer um terreno abandonado no centro da cidade. Aqui era a primeira sede da construtora do meu avô, contou, olhando para os muros pichados com uma certa reverência. Quero transformar isso numa escola comunitária, gratuita, moderna. Pra gente como você. Como a gente. Duda ficou sem palavras. Pela primeira vez, via Diego não apenas como um homem apaixonado, mas como alguém disposto a recomeçar.
A notícia do projeto correu. Diego convocou uma coletiva e falou sobre sua decisão de se afastar da construtora, de seguir outro caminho, mais conectado às pessoas reais. Citou Duda como inspiração. Disse o nome dela. Mostrou a foto com Theo. No mesmo instante, os jornais estamparam manchetes: herdeiro se desliga da fortuna por amor. Para alguns, foi lindo. Para outros, uma ameaça. Mas para Duda, foi o começo do medo. Ela não foi avisada. Não teve tempo de se preparar. Quando chegou ao trabalho no dia seguinte, o crachá não funcionava mais. As colegas de uniforme a olhavam com uma mistura de inveja, julgamento e silêncio. A supervisora disse que não era bom para a imagem da empresa mantê-la lá. E assim, sem aviso, sem conversa, ela foi dispensada. Diego quis resolver. Eu compro a empresa se for preciso. Mas Duda não quis ser salva. Quis ser ouvida. Em casa, Theo chegou com uma folha amassada na mochila. Mamãe, me chamaram de filho de faxineira que virou celebridade. Duda segurou o choro até o filho dormir. Depois ligou para Diego. A voz saiu fria, contida. Você fez tudo por amor, né? Mas esqueceu de perguntar se eu queria ser personagem. Diego tentou argumentar, mas ela já tinha desligado. Pela primeira vez, os dois estavam em lados diferentes da mesma história. No dia seguinte, Duda foi até a casa da tia, onde guardava caixas antigas. Lá, encontrou uma pasta esquecida. Dentro, documentos do pai. Entre eles, uma carta de demissão injusta, datada e assinada pelo pai de Diego. O mesmo nome que batizava a construtora. O choque veio como um soco. Tudo o que ela e a mãe passaram, o buraco onde a vida delas desmoronou, começava ali. Era como se o amor que ela vivia agora estivesse construído sobre o escombro do que ela perdeu. E naquele instante, com os dedos tremendo sobre o papel amarelado, ela entendeu: o que une também pode separar. A história dos dois era linda demais para ser só coincidência. E profunda demais para não carregar cicatrizes. O que viria agora não seria mais sobre romance. Seria sobre verdade. Depois do silêncio que seguiu o telefonema, Diego tentou se reaproximar. Mandou mensagens, ligou, foi até a casa de Duda. Mas ela não apareceu. Dona Irene foi clara. Às vezes, amar também é deixar espaço. Deixa ela respirar, menino. Ele recuou, pela primeira vez sentindo que não bastava o que sentia. O amor, agora, precisava ser mais do que palavras. Precisava enfrentar verdades antigas, duras, que ele mal sabia como tocar. Duda, por sua vez, estava em guerra com tudo. Com a dor do passado, com a decepção do presente, com a saudade que fingia não sentir. Ela se lembrava do pai voltando do trabalho, o semblante fechado, o cheiro de cimento misturado ao suor. Lembrava do dia em que ele chegou com a carta de demissão, os olhos perdidos, a fala embargada. Me jogaram fora como se eu nunca tivesse existido. Agora, ela via a mesma assinatura naquela folha, a origem da queda. A imprensa, farejando a tensão, voltou a caçá-los. Fim do conto de fadas, diziam os portais. Diego foi alvo de chacota, abandonou o império por uma mulher que o deixou. Os investidores pressionaram seu afastamento total da empresa. O padrasto ameaçou cortar vínculos. A mãe silenciou, como sempre. Cada passo que ele dava em direção à própria verdade parecia custar mais caro. Mas ele não voltou atrás. Se tinha que perder o nome para ser inteiro, ele aceitaria. Theo, mesmo pequeno, sentia o peso do silêncio em casa. Perguntava pouco, mas observava tudo. Numa noite, disse, ele era legal. Você brigou com ele por minha causa. Duda engoliu seco. Não, filho, foi por minha causa. E ali, percebeu que o buraco era mais fundo. Não era apenas Diego que ela estava afastando, era a chance de quebrar o ciclo, de ensinar ao filho que amor não precisa vir com sofrimento. Enquanto isso, Diego procurava os antigos arquivos da construtora. Queria saber o que realmente aconteceu com o pai de Duda.
Descobriu uma série de irregularidades, cortes sem justificativa, pessoas descartadas. Viu o nome do pai dela num relatório riscado a caneta vermelha. Uma anotação: desnecessário. Aquilo o atingiu como faca. Percebeu que o império da sua família tinha sido erguido sobre ruínas humanas. E que, de alguma forma, ele herdara a culpa, e agora, a escolha. E foi ali, no meio de pastas empoeiradas e nomes esquecidos, que ele decidiu, iria até o fim. Pela memória daquele homem, pelo respeito à mulher que amava, pelo futuro que ainda podia reconstruir. Mas o caminho seria estreito, e os inimigos agora não estavam só do lado de fora, estavam também dentro dele. Na manhã em que a escola de Theo começou o ano letivo, Duda acordou sem vontade de levantar. O sol batia na cortina rasgada, mas dentro dela tudo era escuro. O silêncio da casa doía mais que qualquer grito. Theo já não falava de Diego. Era como se o menino soubesse que certas ausências não podem ser preenchidas com palavras. Duda, mesmo tentando manter a rotina, se sentia quebrada em lugares que nem sabia que existiam. Enquanto isso, Diego recebeu o aviso final. Estava oficialmente removido do conselho da construtora. Os sócios, liderados pelo padrasto, congelaram seus acessos, cortaram os fundos e colocaram seu nome num limbo jurídico. Perdeu amigos, contratos e qualquer apoio institucional. A fundação que queria criar fora engavetada. E o projeto da escola, barrado por burocracias forjadas. Tudo ruía ao mesmo tempo. O mundo que antes o obedecia agora cuspia nele como um corpo estranho. Ele tentou se manter firme. Mas numa noite de chuva, sentado no banco do carro em frente à antiga sede da empresa, chorou. Não de raiva, de perda. Pela primeira vez, se deu conta de que não sabia quem era sem o sobrenome, sem a fortuna, sem o futuro garantido. Ligou para a Duda. O celular chamou até cair. Mandou uma última mensagem. Desculpa se fui a tempestade quando você precisava de abrigo. Ela não respondeu. Não porque não sentia, mas porque doía demais lembrar que o amor às vezes falha. Duda, dias depois, abriu o envelope com os papéis do pai mais uma vez. Leu e releu a carta de demissão. Mas dessa vez, notou algo diferente. Um carimbo borrado com uma data. E uma assinatura diferente no canto inferior. Autorizado por R. Teixeira. Não era o pai de Diego, era o padrasto. O mesmo homem que hoje puxava os fios do poder como quem toca marionetes. Ela sentiu um nó no peito. Tudo o que acreditava, talvez, não fosse tão simples assim. Mesmo assim, a dor seguia. E com ela, a certeza de que o que viveram era real, mas talvez não fosse possível. À noite, enquanto via Theo dormir abraçado a um travesseiro pequeno demais, Duda chorou sem som. Chorou por tudo. Pelo pai, pela mãe, por Diego, por si mesma. Pela coragem que faltou, e pela que ainda não sabia se teria. Era o fim, ou pelo menos, parecia. E naquele fundo escuro, uma frase voltou à mente, como um sussurro esquecido. Ninguém devia chorar sozinho no meio da multidão. Duda não estava mais entre multidões, mas ainda chorava sozinha. Talvez, era hora de não aceitar mais isso. Naquela madrugada, Duda caminhava sozinha pelas ruas do bairro onde cresceu. Não sentia medo, só cansaço. O mesmo caminho que fazia com o pai, quando voltavam do ponto de ônibus depois de mais um dia pesado. Sentou no banco da praça, onde ele contava histórias sobre o mar, mesmo sem nunca ter visto um. Sonhar era o único luxo que a gente podia pagar, ele dizia. Agora, ela olhava para o céu e se perguntava se tinha se esquecido de sonhar. As luzes da cidade pareciam mais frias. A vida, mais dura. Tudo o que viveu com Diego parecia um sonho que acabou cedo demais. E mesmo com o documento revelando a verdade sobre o padrasto dele, Duda se sentia traída pelo próprio coração. Eu deixei alguém entrar. Eu acreditei. Sentia raiva de si mesma por ter baixado a guarda. E medo de nunca mais sentir aquilo de novo. O amor, agora, parecia um risco alto demais.
Diego, sozinho em um quarto alugado no centro, folheava as últimas páginas de um caderno onde vinha escrevendo desde o começo daquela história. Nele, estavam frases soltas, rabiscos, desenhos de castelos de areia. No fim da última folha, escreveu: "Se eu perdi tudo para encontrar quem sou, será que realmente perdi?" Depois fechou o caderno, encostou a testa na janela molhada e se deixou ficar ali, sem pressa, sem resposta. Ele sentia falta de tudo: das risadas de Theo, das mãos de Duda mexendo no cabelo, do cheiro de arroz no fogão dela. Mas acima de tudo, sentia falta de pertencer. Porque perto dela, ele se sentia suficiente. Agora, era só mais um nome numa matéria esquecida, numa empresa que o varreu. Pela primeira vez, sentiu o peso de viver por algo maior que si mesmo. E entendeu o que era amar sem controle. Duda voltou para casa e encontrou, no chão da sala, um dos bilhetes antigos que Diego costumava esconder nas coisas dela. "Você me ensinou que o silêncio também pode ser abrigo." Ela segurou aquele pedaço de papel como se fosse âncora. Chorou de novo, mas não foi um choro de perda. Foi um choro de reconhecimento. Porque, apesar de tudo, algo dentro dela ainda acreditava. Ainda queria. E talvez ainda pudesse. E nesse silêncio, dela, dele, do mundo, algo começou a se reorganizar por dentro. Não era mais sobre voltar ao que foram. Era sobre escolher o que podiam ser a partir do que restou. E quando tudo está quebrado, às vezes é ali que dá para construir com mais verdade. O amanhecer chegou com um silêncio diferente. Duda, sentada à mesa da cozinha, passava o café olhando para o nada. Mas era um nada mais claro, mais limpo. Pegou o envelope com os documentos do pai. Pela primeira vez, não chorou ao tocar nele. Ao lado, o bilhete de Diego. Leu novamente. E, num gesto que não fazia há anos, tirou uma folha do caderno de Theo e começou a escrever. "Preciso contar uma história. A minha. A nossa." Diego também acordou diferente. Pela primeira vez em semanas, fez a barba, arrumou o cabelo, colocou uma camisa limpa. Pegou o caderno e foi até a sede de uma ONG do bairro que visitará tempos atrás. Entrou e perguntou: "Vocês ainda precisam de alguém para ajudar com a alfabetização de adultos?" A moça do balcão sorriu. "Sempre." E ali, sem holofotes, sem sobrenome, ele recomeçou. Começou pequeno, mas com verdade. Enquanto isso, Duda foi até uma rádio comunitária. Mostrou os documentos, contou a história do pai e pediu espaço para falar. Ao vivo, com a voz trêmula e o coração firme, disse: "Não estou aqui como vítima. Estou aqui como filha de um homem que foi esquecido. E como mulher que escolhe lembrar." Aquela fala correu o bairro como incêndio. E mais gente apareceu com histórias parecidas. Ela não era mais só uma faxineira com um passado triste. Era uma voz. Theo, em casa, viu a mãe na televisão pequena da tia. A expressão no rosto dele era de orgulho. "Minha mãe é braba", disse para um coleguinha no dia seguinte. E Duda sentiu, pela primeira vez, que não estava apenas sobrevivendo, estava criando um legado. Um nome. Algo que faria sentido mesmo depois que ela não estivesse mais ali. E essa sensação, essa raiz nova nascendo do concreto, era mais forte do que qualquer festa. Diego, ao saber da entrevista, foi até a rádio com o coração disparado. Não para invadir, mas para ouvir. Ficou do lado de fora. Escutou cada palavra. E, ao final, deixou uma carta com o porteiro: "Não quero consertar o passado. Quero te ajudar a construir o futuro. E se você permitir, quero estar nele." Duda recebeu o envelope à noite. Leu em silêncio. E pela primeira vez, em muito tempo, sorriu com os olhos. Eles ainda não sabiam como seria o reencontro, nem se voltariam a ser o que foram. Mas agora não importava mais o escândalo, a perda ou o que os outros pensavam. O que importava era que, apesar de tudo, eles escolheram não desistir de si mesmos. E só assim, talvez, poderiam escolher um ao outro de novo, com mais verdade do que antes.
Uma semana depois, o salão da antiga sede da construtora, agora limpo, iluminado e cheio de cadeiras de plástico, recebeu sua primeira reunião pública. Duda, vestida com uma camisa branca simples e o cabelo preso, subiu ao pequeno palco improvisado com a firmeza de quem sabia onde estava. Atrás dela, o letreiro, Associação Ramos, por Dignidade e Memória. Ela olhou para as pessoas e disse: se a gente não contar nossas histórias, elas morrem nas mãos dos outros. Na plateia, Diego assistia em silêncio. Não na primeira fila, mas ao fundo, misturado entre gente do bairro. Vestia calça jeans, sem relógio caro, sem equipe de imprensa. Ali, ele era só mais um. E era assim que queria ser. Quando os aplausos vieram, ele não se levantou, apenas sorriu, com lágrimas nos olhos. Sabia que aquele era o momento dela. E que o papel dele, agora, era apoiar sem precisar ser o centro. Após a reunião, Duda saiu pela porta lateral, respirando fundo, olhando o céu limpo. Quando viu Diego encostado no muro, parado, sem dizer nada, algo nela se aqueceu. Caminhou até ele. Por um segundo, ficaram apenas se olhando. Você veio. Ele assentiu. Não podia não vir. Ela respirou fundo. Eu não sei como a gente continua. Ele respondeu com calma. A gente começa. De novo. Como gente que erra. E escolhe ficar. Nesse instante, Theo surgiu correndo, abraçando os dois com força. Mamãe, a gente vai fazer escola de verdade. Duda olhou para Diego, e os dois riram. Vamos, filho, ela respondeu. Mas não sozinhos. E assim, nasceu um novo acordo, não baseado em resgates, mas em parceria. Eles não sabiam como seria dali para frente, mas sabiam que agora caminhavam lado a lado, com raízes fincadas na dor e flores brotando da escolha. Meses depois, a escola comunitária funcionava em parte do antigo prédio, com aulas abertas e atividades culturais. Duda coordenava projetos com outras mulheres da região. Diego dava aulas de reforço e media oficinas de leitura. A cidade ainda cochichava, a imprensa ainda especulava. Mas ali, entre crianças correndo e adultos aprendendo a escrever seus nomes pela primeira vez, eles haviam construído o que realmente importava. E no fim de uma tarde comum, enquanto arrumavam as cadeiras depois de mais uma aula, Diego olhou para Duda com um sorriso leve. Você se lembra da festa? Ela riu, olhando pro chão. Lembro que eu só queria terminar meu turno. Ele pegou sua mão com cuidado. E eu só queria começar a viver de verdade. E dessa vez, ninguém precisou interromper nada, porque o recomeço já era real e estava só começando. Na mesma mansão onde tudo começou, uma nova festa acontecia. Mas não era luxuosa. Não tinha DJ, nem champanhe caro, nem vestidos de grife. Era uma festa comunitária, com bandeirinhas feitas de papel, crianças correndo e mesas de plástico cheias de comida simples. Os salões foram transformados em espaços de arte, leitura e oficinas. O lugar onde antes só os ricos entravam, agora pulsava com vida real, com risos que não precisavam se esconder. Duda passou pelo salão carregando uma bandeja de cuscuz. Alguém tentou pegá-la das mãos, como se ela fosse servidora. Ela riu e respondeu, não, moço, hoje eu só tô ajudando por gosto mesmo. Era a mesma mulher de antes, mas agora, com os ombros eretos, o olhar firme e a consciência de que seu lugar não era dado, era conquistado. Ao fundo, Diego afinava o violão para um grupo de adolescentes. Ninguém ali precisava impressionar. Eles só estavam presentes. Theo corria entre as pessoas com uma placa no peito, guia da festa, siga-me. Diego fingiu ser um turista perdido e o abraçou por trás, fazendo cócegas. Duda observou a cena com os olhos marejados, mas o sorriso sereno. Pela primeira vez, não sentia que estava lutando contra o mundo. Estava construindo dentro dele, com as próprias mãos. E com gente que caminhava do lado. No centro do salão, colocaram um mural de fotos antigas, da primeira faxina, da primeira aula, da fundação da associação, da entrevista na rádio. Ao lado,
uma foto da antiga carta de demissão do pai de Duda, agora emoldurada, e um bilhete colado. Nada do que tiraram da gente impediu o que escolhemos construir. Enquanto o sol se punha pelas janelas abertas, Diego e Duda se sentaram lado a lado na escada da entrada. Não disseram nada. Só ficaram ali, olhando o movimento da festa, o futuro pulsando nos passos dos outros. Ele pegou na mão dela. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E ali, onde tudo antes era fachada, agora havia verdade. A multidão seguia lá dentro. Mas, dessa vez, ninguém chorava sozinho. E aí? Você acredita que um gesto simples pode mudar completamente o destino de duas pessoas? Já viveu, ou presenciou, uma história onde o amor surgiu do lugar mais improvável? Conta aqui nos comentários, porque histórias como essa merecem ser compartilhadas. E se você se emocionou com esse final, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muitas histórias como essa vindo aí. Clica agora no vídeo que está aparecendo na tela e mergulha em mais uma narrativa que vai tocar o seu coração.